Nós dizemos, sejam bem-vindos aos nossos irmãos que estão nos acompanhando agora também pela gravação dessa mensagem durante o nosso culto matinal de nossa igreja. Sejam bem-vindos, queridos, e eu convido a todos os que estão aqui no templo e você que está na sua casa assistindo esse filme, quando ele chegar às suas mãos, a abertura da Bíblia em Jó, capítulo 42. Queridos, quando nós pensamos, eu quero continuar pensando com vocês sobre sofrimento, porque o bondoso Deus permitiria o sofrimento. Nós estamos estudando isso desde a semana passada, estamos meditando sobre isso. E então eu quero convidar você a ler um versículo desse livro, que na verdade fala da experiência mais difícil que o ser humano pode passar por ela. A experiência do perder, a experiência do sofrer, a experiência de ser colocado de lado, a experiência da dor, e ainda assim, crer que há sobre ele um Deus amoroso. A luta de Jó, esse livro ele é tão especial, porque ele tem aspectos que passam até da questão da espiritualidade dele. Ele é um livro que é utilizado na psicologia, na psiquiatria, além das suas qualidades literárias que são especiais, considerado como uma das maiores obras-primas feitas pela humanidade, de quem nós não sabemos a autoria. Alguns dizem que Moisés tenha compilado e escrito, mas não é confirmado. Mas é um livro que mostra a realidade de alguém que teme a um Deus e sofre ali algo que ele jamais gostaria de passar. Na verdade, em determinado momento ele diz, aquilo que eu temia aconteceu sobre mim. Então ali uma tentativa dos seus amigos de compreender. Há um início ali de ação, de amizade mesmo. Passa uma semana com ele, como se estivesse apenas em luto ali junto com ele. Mas depois tentam descobrir o que aconteceu. Por que que ele passa por aquela circunstância, por aquela situação? Quais são as motivações? Essa questão, queridos, é o que move o ser humano. As perguntas que nós fazemos quando o sofrimento chega. Como eu disse na abertura desse trabalho, do estudo desse livro, pequeno livreto de um autor que já faleceu, mas que traz uma verdade inquestionável sobre as nossas vidas. É muito fácil entender um terrorista que ele morre numa ação de perseguição da polícia, mas eu tenho dificuldade de entender como uma mãe e uma criança de 2 meses no colo são explodidas dentro de um shopping pela mão do terrorismo. Eu tenho facilidade de entender que uma pessoa que bebe, que fuma, que leva uma vida totalmente desregrada, então ele passa ali por um câncer e morra se esvaindo em cima de uma cama. Eu posso entender isso, mas uma menina de 6, 7 anos com leucemia, eu não consigo. A minha mente, o meu coração não alcança. E perguntas são feitas e essas perguntas elas são pertinentes. Aqueles que têm no coração o entendimento e a compreensão que o mal ele vem sobre mim e sobre você, pelo maior patrimônio que nós temos, que é a liberdade. Nós escolhemos e as consequências virão, mas nem todos param para pensar nisso na hora do sofrimento. E perguntas são feitas e respostas são dadas, e foi isso que Jó se envolveu o livro todo. Alguns dizem da paciência de Jó. Jó não teve paciência não, queridos. Jó não tinha o que fazer, a única coisa, ele não negou a sua fé. Esse é o valor da história de Jó. E ele aqui nesse versículo que eu vou ler com vocês, capítulo 42, verso 3, ouçam aqui comigo. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Deus dá uma chacoalhada nele aqui nos capítulos anteriores, e agora Jó fala, é verdade, Deus. Esse que o Senhor disse assim, que onde eu estava, quem é você, qual é o teu conhecimento para tentar explicar as coisas que envolvem o meu poder? Falei coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, e a maioria das respostas que nós vemos, queridos, quando chega o sofrimento, elas são tolas, elas são desestruturadas. Alguns dizem, os pais dele fizeram isso, então agora ele sofre. Outros dizem, então, plantou, agora colhe. Mas é a misericórdia de Deus.
Então, nós temos que compreender, queridos, que o sofrimento traz para nós muitos questionamentos, muitos. E esse camarada que eu reencontrei esses dias, né, quando ele traz para mim ali essa visão, esse entendimento, eu quis repartir com vocês. Kurt de Hans, me parece que ele é holandês, eu não confirmei ainda essa questão, mas me parece que ele é holandês. E ele escreve esse livreto aqui, ó, para vocês e para vocês. Por que o bondoso Deus permitiria o sofrimento? É uma grande pergunta, é algo que nós temos que pensar sobre ela. Queridos, algum tempo atrás eu conversava com uma pessoa, porque hoje nós estamos vivendo um momento completamente louco. Se eu defendo as dificuldades e a necessidade de nós nos precavermos e olharmos para a pandemia, provavelmente alguém vai me meter um carimbão nas costas de petista. Se eu falo que não tem que se preocupar com nada, que o negócio é andar e se contaminar, vão me colocar um carimbão atrás de direita extrema. Sabe o que eu quero com esses carimbos? Que eles vão para o lugar que lhes cabe, que é o inferno. Eu tenho a liberdade de pensar. Eu tenho a liberdade de compreender e olhar as coisas e entender o que elas são. Eu posso avaliar uma mídia e uma estrutura política apodrecida que foi derrubada nas urnas e que quer de todas as formas usar todos os aspectos e traz sobre essa pandemia situações que não existem, atribuições e pesos que não existem. Isso eu posso enxergar. Mas eu não posso ser tão estúpido a ponto de me extremar nessa verdade e achar que as coisas não estão acontecendo. Diga para 105 dos seus irmãos aqui em Mato Grosso do Sul e para suas famílias que a pandemia é da esquerda. Diga para os 60 mil brasileiros que estão mortos e enterrados, para eles não vai adiantar dizer, mas diga para os seus pais, seus tios, seus filhos, seus irmãos, suas mães, que isso tudo é armação de uma esquerda que quer derrubar o teu presidente. Diga para eles. Pegue um avião e ande o mundo e diga a mesma coisa para 500 mil pessoas que já faleceram, para os seus parentes. Nós vivemos dias difíceis. Você vai falar de sofrimento? Uma pessoa diz, mas que sofrimento, pastor? Olha, eu estou comendo, bebendo. Sim, um grande comerciante com recursos. E o resto? E aqueles que estão vivendo da caridade do governo? E aqueles que vendiam nas ruas, nos pontos de sinaleiro das grandes cidades e não pode estar? Você esqueceu deles? A tua conta está bonitinha ali no banco, bacana? Então para você a epidemia virou umas férias. Queridos, nós vemos aquelas pessoas, né, nas grandes mídias mandando você ficar em casa e nas costas dela uma piscina, né? Outros numa academia montada em casa, outros sentados numa mesa linda e farta, cheia de coisas ali, gostosas para comer, e dizer, olha, vamos ficar aqui, cuidado para não engordar. E o camarada está na favela, sentado ali, num sofá, suportado por um tijolo, porque o pé quebrou e ele não conseguiu consertar. A televisãozinha dele amarrada ali na parede, porque ele não tem nenhum cômodo para colocar em cima. Se mora perto de uma linha de trem, quando o trem passa, as panelinhas dele chacoalham tudo, porque não tem nada dentro. Queridos, sabe qual é o grande problema que nós vemos? As pessoas não compreendem, não entendem que o sofrimento chega, e se não chega para você, chega para os outros, todos os dias. Essa semana nós tivemos a oportunidade, a minha família teve a oportunidade, eu reparti com vocês, inclusive. Arthur tem 8 anos. E ele chegou naquela fase de descobrir que um dia as pessoas que ele ama vão morrer. E nesse momento em que ele assiste uma televisão, que de cada 5 segundos mostra um enterro. Eu imagino que as crianças nessa faixa de idade, porque eu lembro que eu também com 6, 7 anos, ali 8, eu comecei a entender que meu pai e minha mãe iam morrer um dia. Então eu pus na minha cabeça, eu falava assim, Deus, deixa eu chegar nos 35 anos primeiro, depois eu mato eles. Eu estou com 58, vou fazer em novembro, e Deus ainda me deu a misericórdia de estar com meus velhinhos ali. E não estou pronto, eu vou sofrer, vou chorar o dia que eu tiver que me separar deles.
Então o Arthur, nessa angustiazinha assim, entristecido, a mãe dele viu isso e explicou para ele uma série de coisas sobre a morte, que a morte de fato traz tristeza. E ela usou um fato muito bonito que eu achei interessante. Ela disse para ele: olha, você lembra que Jesus está ali para ressuscitar Lázaro? Eu vou até ler esse texto hoje. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chora 2 vezes. A dor traz dor, queridos. A Bíblia diz que Jesus se atormentou, que Jesus emocionou-se. A morte, ela traz isso, a dificuldade traz isso. Então a minha filha relatou assim, que quando ela explicava isso, o menorzinho, que chama Felipe, estava do lado, e o Arthur, ouvindo ela atentamente, ele falou: então vamos orar, mãe. Ele falou: Felipe, me dá a tua mão aqui. Pegou a mão do irmãozinho menor, pegou a mão da mãe e fez uma oração, que eu até publiquei, né? Ela escreveu. E o mais engraçadinho é que quando ele diz assim: Jesus, livra a gente de tudo isso, mas se a gente morrer, nos leva para a tua casa. E lá ele diz que vai abraçar, beijar muito, porque aqui nessa casa, Jesus, nós somos seu fã. Na linguagem dele. Ele está vivendo um sofrimento que é natural do ser humano, não por causa da pandemia, mas a pandemia está trazendo uma valorização desse sentimento de morte. Então, queridos, por mais que a tua vida esteja organizada, que você esteja com dinheiro sobrando no banco, em que você tem condições de se proteger com a máscara, e se porventura tiver algum problema, você tem condição de chamar um helicóptero de um plano de saúde caríssimo e te levar lá para o Alberto Einstein em São Paulo, eu quero dizer, nós estamos vivendo um momento que talvez não te atingiu, mas atingiu a bilhões de pessoas. Atingiu a milhões que foram tocadas por essa doença e passaram por ela sem nenhum tipo de problema, mas outros milhares sucumbiram. Então não venha com conversinha de esquerda, de direita. Nós vivemos um momento de juízo. O que Deus está fazendo sobre a terra é mostrar a terra, está errado. Quando nós pensamos no início dessa meditação, quando eu apresentei ali uma leitura, e eu apresentei 4 vídeos sobre isso, nós vemos que porque o bondoso Deus permite que nós passemos pelo sofrimento, uma das situações, para nos alertar, para nos avisar, para gritar aos nossos ouvidos: há algo de errado com o mundo. Isso eu não preciso nem dar exemplo. O mundo que produz as coisas que estão sendo produzidas, queridos, eu não preciso nem gastar meu tempo dando exemplo para vocês. Mas há algo importante aqui que o Kurt Derham me fala, me ensina e me abre os olhos, confirmando que o Espírito Santo tem gritado ao meu coração esse tempo. Há algo de errado com o povo de Deus. Há algo de errado com as criaturas de Deus, mesmo aquelas que se abrigam diante do Senhor. E, por fim, mais importante de tudo isso, algo de errado comigo. Porque o povo de Deus é feito de indivíduos, de pessoas. Se o povo de Deus está doente, é porque você talvez não esteja tão sadio. Essa que é a questão grande que nós temos que trabalhar, queridos. Mas nós já pensamos sobre isso. Hoje eu quero continuar a trabalhar uma outra coisa. Que o sofrimento, preste atenção, é para nos orientar, é para nos moldar, é para nos dar um rumo, um caminho, um entendimento, uma compreensão. Foi isso que aconteceu com Jó. Esse tipo de sentimento, queridos, de sofrimento, ele produz 2 situações diferentes. E eu quero que você preste atenção, porque aqui o eixo do que eu quero pensar com você nessa manhã está aqui. Charles Darwin é o criador da teoria da origem das espécies, porque não é algo comprovado. Ah, pastor, como não? E os fósseis? Não. Os fósseis você vê como aquele bicho morreu, não como ele viveu. Você deduz como ele viveu, entre outras coisas. Teoria de Charles Darwin, né? Esse camarada, ele fez teologia. Charles Darwin é um teólogo, se você não sabe, de uma família cristã muito apegada e muito... Era tão poderosa nele, queridos, essa visão, que o ano que ele morreu, existem recibos de doações que ele fez para causas missionárias. Por incrível que pareça,
Apesar de ele ter criado uma teoria, uma visão que autorizou o mundo a dizer Deus não precisa dele mais para explicar as coisas, Deus não existe. Apesar disso, ele foi um homem que até o fim, de uma certa forma, ele creu que a palavra de Jesus poderia restaurar vidas. Porém, não foi suficiente na vida dele. Ele perdeu 3 filhos antes que chegassem aos 9 anos. E aquilo o martirizou de uma maneira tão poderosa, porque ele, além de tudo, ele era um estudioso da área da ciência, e ele não entendia como que aquilo acontecia. A sua mulher tão fervorosa, seus pais, os sogros fervorosos, a sua família ali trabalhando no reino de Deus, e Deus permitiu que 3 filhos dele não conhecessem a puberdade. Morreram com uma doença que não tinha solução naquela época. Então nós vemos o que ele fez, paulatinamente ele vai se afastando desse temor a Deus. Essa é uma das consequências, essa é uma das possibilidades. Um outro homem, chamado Friedrich Nietzsche, um alemão extremamente inteligente, uma pessoa extremamente visionária, com uma capacidade mental das mais destacadas, filho de um pastor luterano, com família cristã, inclusive, os seus últimos dias vão ser cuidados por uma irmã cristã. Cristianismo que ele atribuiu como a maior das dificuldades do homem. Nietzsche, ele contraiu sífilis. E a sífilis naquela época, queridos, ela era tão terrível que não havia tratamento. E ele, inclusive, ele morre demente, louco, por conta da sífilis. Ela se desdobrava e chegava nesse ponto. E por conta dessa sífilis, ele não pôde casar, ele não pôde ter nenhum tipo de relacionamento amoroso. E esse homem trouxe uma amargura no coração dele, e aquela mente brilhante que ele tinha, ele acabou levando então para um distanciamento total de Deus. E ele dizia o seguinte, que o cristianismo, que o judaísmo colocava um freio, um cabresto no ser humano, e por isso que a humanidade não tinha evoluído ainda o que era preciso, e que nós precisamos ser livres de fazer o que precisar, independente de freios morais ou de qualquer questão de visão ética. O que tem que ser feito, seja feito. Esse homem, ele abriu mão de Deus pelo sofrimento que chegou até ele, ele não pôde vencer. A incapacidade dele de aceitar a ideia de que jamais poderia ter um filho, de que jamais poderia ter uma mulher que o amasse, porque ele não podia expressar esse amor, era conhecida a sua doença. Esse homem então vai se distanciando cada vez mais de Deus. Na primeira perna das respostas que eu disse, o sofrimento pode nos afastar de Deus. Mas eu vejo a história de Jó. Quando você lê o versículo 3, eu quero que você leia o versículo 5 comigo, 42, verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, eu tinha uma intimidade que era até legal, mas não era profunda, não era verdadeira. E o sofrimento trouxe para mim, Deus, a experiência de andar contigo. Olha a resposta diferente de Jó, que foi muito diferente da de Darwin e de Nietzsche. Além dele, Paulo, o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar fome, posso ter abundância, mas posso passar fome, posso passar frio, posso ter um abrigo, mas sou alguém que suporta essas coisas porque tem alguém que me fortalece. Paulo morreu sozinho, numa prisão fétida, decapitado. Mas a fé dele e a convicção dele nunca o abandonou. O sofrimento nunca separou Paulo de Deus. Eu dei 4 exemplos para vocês. 2 daqueles em que o sofrimento faz a pessoa se distanciar, e 2 em que o sofrimento fez as pessoas ali achegassem a Deus. Então, queridos, eu quero que você compreenda a primeira coisa. Não é o sofrimento que te distancia de Deus, e não é o sofrimento que te aproxima, é a tua escolha com relação ao que o sofrimento promove na tua vida. Não é pura e simplesmente aquela frase que diz: não vem pelo amor, vem pela dor. Eu disse para vocês que estava pesquisando na Bíblia, não tem mesmo, viu? Isso é conversa humanista. Deus se oferece na cruz: vem aqueles que Ele tem propósito.
Isso é duro de entender, mas é assim. Não é o sofrimento que te coloca na presença de Deus, ou é o sofrimento que te tira da presença de Deus. É a tua escolha de compreender que há um Deus maior e que aquilo que você está vivendo aqui agora, Ele tem propósitos. E Ele vai te colocar aonde Ele quiser. E deixo um aviso para você, queridos. Nem sempre os propósitos de Deus te trazem exaltação e redenção aqui. Essa é a diferença do cristianismo. Por isso que a fé que nós cantamos aqui agora, a fé, que é chamar a existência o que não há, a compreensão de um mundo na eternidade, de uma existência na presença de Deus, ela tem que ser forte no teu coração. E quando Deus permite que você vença essas lutas, que você solta ali o teu leme e pega somente ali os remos, e Ele leva o teu barquinho em porto seguro, é por misericórdia dEle, é por graça dEle, porque Ele não tem compromisso nenhum conosco, queridos. Ele nos criou e deu tudo que nós precisamos. As nossas escolhas é que às vezes nos leva para mares bravios, ou então em outras situações, mesmo que nós não participemos, chega a dor, chega a dificuldade, como chegou para Jó. Chega aquela angústia, aquela escolha que nós temos que fazer e não temos subsídio para entender. A melhor resposta é a dependência de Deus. Então nós vimos ali que nós podemos ir para um lado e para o outro, você escolhe. Qual é o melhor caminho? A dependência de Deus. Se você abrir a tua Bíblia, queridos, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, você que está aí nos ouvindo agora e quiser olhar, 2 Coríntios 12, 9, nós vemos Paulo dizendo e contando para Deus, aliás, contando para nós uma experiência que ele teve com Deus. Pedi ao Senhor que me livrasse, porque Satanás me tocava de tal forma como um espinho na carne. E pedi que Deus me livrasse. O que Deus diz a ele? Não. Você vai continuar com esse incômodo. Ninguém sabe o que é, queridos. Muita gente especula. Pode ser alguma coisa dentro da sexualidade dele. Pode ser alguma coisa com a oftalmia que ele sofria, crônica, que trazia-lhe dores terríveis, deformação no rosto. Poderia ser traições que ele teve diversas durante a sua vida. Não se sabe ao certo. Muito provavelmente é a sua doença. Ele dizia que era esbofeteado por Satanás. Então, Deus responde para ele: a minha graça te basta. É sendo fraco que você é forte. Então, queridos, aqui nós temos a primeira pista da melhor escolha quando sofremos. Kurt de Haan escreve assim, ó: se não nos afastamos, o sofrimento terá suas maneiras de dirigir nossa atenção para as realidades espirituais. Se não nos afastamos de Deus e permanecemos firmes com Ele, Deus vai usar esse momento para fazer coisas especiais na sua vida. Um outro autor muito famoso, que eu esqueci de comentar aqui sobre o que ele disse, traz para mim e para você essa realidade. Comenta assim: o que Deus usa no sofrimento é como um megafone que ele usa. C.S. Lewis diz assim, ó: Deus compartilha conosco em nossos prazeres, nas nossas realizações. Ele fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. Este é o seu megafone para acordar um mundo alienado, um mundo perdido em que não compreende a realidade das coisas. Deus fala conosco sobre isso, queridos. Então não é o sofrimento. Não é o sofrimento que nos faz ir ou separar de Deus. É a tua escolha. E por quanto tempo? Quanto tempo eu aguento o sofrimento? Jó, a Bíblia não relata ali, não dá para nós termos uma ideia de quanto tempo foi. Mas há uma história dentro desse livreto que eu contei, que eu estou usando ele como base. Uma moça chamada Joni Erickson, ela, no mergulho, ela se tornou paraplégica. Ela mergulhou, bateu a cabeça no fundo e perdeu todos os seus movimentos. Uma jovem atlética que gostava
de se divertir, que era ativa, tinha uma fé robusta, fortalecida em Deus, e ela compreendeu que naquela cama travada era impossível ela manter a fé dela. No primeiro momento essa foi a reação. Ela se distanciou, ela questionou, ela esperneou não, porque não podia nem mover a perna, tadinha. Mas ela passou então a ser cética. Deus não existe, porque se ele existisse, ele não permitia que eu passasse por isso. No segundo momento, por 3 anos de choro, de lágrima, de angústia, ela começa a entender que aquela resposta não lhe deu paz. Que aquele distanciamento de Deus, na verdade, tirou dela algum sustento, mas ainda assim ela não tinha como entender a vontade de Deus. E aí eu quero dizer para você, queridos, o conhecimento da palavra de Deus, o amor seu por uma pessoa, em que você ora por ela, que você busca subsídio em Deus para ter a palavra certa para abençoar aquela pessoa. Isso é cristianismo puro. E ela tinha uma amiga chamada Cindy, e que sentou na frente dela e disse assim: Johnny, você diz que ninguém te entende porque você é paralítica e eu não sou paralítico, que eu não consigo entender o que você está sofrendo, né? Você tem razão. Eu vou falar aqui, vou te abraçar, vou levantar e vou embora. Vou entrar num carro, vou numa igreja, vou na escola, e você tem que ser carregado. Eu não consigo entender. Mas você sabe que Jesus um dia ficou paralisado também. Aqueles pregos que seguraram ele na cruz, foi por você, foi por mim. Ele passou horas sem poder se mexer. Jesus conhece o teu sofrimento. Esse é o conceito, queridos, que quando você passa por lutas e dificuldades, que Jesus sabe o que você está sofrendo. Não é só a paralisia que ele teve que sofrer naquela cruz maldita que se tornou bendita. Jesus conhece a tua alma, Jesus conhece você, Ele sabe do teu coração, sabe as coisas que você enfrentou, que você passou e que te levaram a estar aqui agora. Ele está pronto para te auxiliar, é Ele que é a solução. O sofrimento só tem um porto seguro: é a misericórdia, a graça e a competência de Jesus para falar sobre a tua vida, porque Ele viveu o que você vive. Naquela cruz Ele recebeu o teu pecado, querido. Ele sabe o peso do teu pecado. Na cruz Ele recebeu dores muito mais físicas. Talvez alguém possa pensar, mas as dores físicas nem chegam perto das dores emocionais, das dores que ele pediu ao Pai que permitisse, então, que ele não passasse por elas. Jesus não estava preocupado com os cravos, nem com os açoites que ele recebeu. Jesus estava preocupado em conhecer o pecado, o teu pecado, porque ele se fez pecador por você naquele lugar. Então, a Johnny entendeu e compreendeu que Jesus sabia o que ia ficar paralisado sem poder se mexer, além do pescoço. E então aquela volta à presença de Deus tornou a vida dela abundante, a ponto dela um dia dizer que o acidente foi um feliz intruso, porque a partir do instante que ela compreendeu isso, a vida dela tomou rumos, desígnios e projetos que fizeram dela uma mulher muito mais feliz do que quando ela andava. É difícil de compreender isso. Mas quando Jesus entra no sofrimento, queridos, é isso que ele produz. É por isso que Paulo morre adorando e louvando ao Senhor e não negando. É por isso que todos os seus apóstolos, com exceção de João, vão ter mortes terríveis, porque havia uma opção para eles: nega o teu Salvador. Mas como negar aquele que me deu vida e vida em abundância? O sofrimento ele pode promover no teu coração o entendimento do que significa vida e vida em abundância. Vida em abundância é você estar ligado direto com o Deus da vida. Não com os prazeres do mundo. Não com a última caminhonete. Não com a casa mais bonita da cidade. Não com as roupas que custam milhares de dólares. Isso tudo passa. Isso desaparece. Mas há uma eternidade para ser vivida. E quando o sofrimento te faz aproximar desse Deus que garante a você essa eternidade, queridos, não tem bem terreno que se assemelhe a isso.
Jesus é sensível ao sofrimento humano, queridos. Eu disse aqui há pouco, lembrando de Lázaro, né? Qual é o versículo mais curto da Bíblia? João 11:35. Jesus chorou. Tem algumas traduções, Betânia, que ela acaba sendo mais extensa em outras línguas, né? Mas em português é Jesus chorou. Queridos, por que ele chorou? Porque ele é sensível ao teu sofrimento. Ele é sensível à tua dor. Ele é sensível àquilo que está no âmago do teu coração. Ele sabe o que você precisa. E sabe o que Jesus chora? Porque às vezes você corre atrás de soluções que você não precisa e abre mão daquilo que é necessário. Você não conhece a tua realidade, mas Ele conhece. E Ele sofre porque vê você buscando coisas que não são a solução para a sua vida. São satisfações pessoais, momentâneas, que vão custar caro lá na frente. Então Ele chora. Porque às vezes as tuas respostas nesse sofrimento, nessas angústias, nessa dificuldade, e queridos, eu não falo de sofrimento por coisas que estão ali, uma doença, um câncer, ou então uma epidemia que nós estamos vivendo, uma falta de dinheiro. Não, soluções que nós temos que dar para a nossa vida, caminhamentos que nós temos que dar, encruzilhadas emocionais que nós chegamos, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Isso traz sofrimento, traz angústia. Não há nada mais tratado no mundo, queridos, do que a depressão. É engraçado, quero dar um dado para vocês. Vocês sabiam que a depressão, ela tem sido, assim, objeto, né, de estudo. Em alguns lugares as pessoas estão deprimindo menos, Betânia. Porque às vezes as pessoas com tudo na mão se deprimiam porque não tinham o que fazer e que se preocupar. Agora elas têm que se preocupar de não morrer de Covid, então acabou o espaço para depressão, entendeu? Agora ela tem alguma coisa para se preocupar. Vocês entendem a alma humana, gente? Nós sofremos por coisas que não precisamos sofrer. E então esses impactos do sofrimento nos fazem ver e enxergar o que é essencial. E ninguém mais conhece a tua essência do que o próprio Cristo. Que nós tenhamos essa visão, queridos. Nós tenhamos essa compreensão. Ele é sensível. Mas como eu dizia, a dependência de Deus é o melhor efeito, queridos. Paulo ali nos diz isso, nos mostra isso aí. Nós superamos a superficialidade das coisas, nós descobrimos as essências, nós lutamos por tantas coisas. Gente, eu olho para trás e vejo tantas bobagens que eu fiz na minha vida, atrás de castelos de vento, de coisas sem sentido. Quando eu olho para minha casa, para minha família hoje, passados aí 25, 30 anos daquelas posturas que eu tive, eu fico pensando onde que eu estava com a cabeça. Honra e glória ao Senhor que me tocou, me tirou do lamaçal, me colocou diante da minha família e falou, essa família que eu te dei, honra. Então vejo meu netinho, de 8 anos, fazendo uma oração e chamando Jesus de alguém que ele é fã. Isso tem valor. Um neto, um filho derramado na presença do Salvador. Aquelas coisas que eu buscava. E depois, deixando de ouvir o chamado de um pai que me buscava desde a adolescência para que eu estivesse aqui onde eu estou agora. Fui atrás de coisas. Fui atrás de ser reconhecido pelo que eu fazia. Fui atrás de ter escritório no Paraná, ter escritório no Mato Grosso do Sul. Fui atrás de ser um representante reconhecido de uma grande marca nacional. Fui atrás dessas coisas. E o que elas me deram? Alguém pode dizer, você conseguiu formar seus filhos, eles estão bem. Agora, não, queridos. Meu Deus teria me dado muito mais. Meu Deus teria me dado muito mais, porque Ele me agiu com misericórdia enquanto eu andava na desobediência. O que Ele faz quando você está na obediência deles é muito mais. É muito mais. Essa dependência de Deus é o melhor efeito, queridos, quando nós estamos no sofrimento. Nós descobrimos as essências. Uma ilustração que eu conheci há muito tempo atrás.
que ilustra um pouco que quase foi a minha vida. O homem então, ele chegou à ideia do seguinte: o seu filho seria um dos maiores empresários dos Estados Unidos. Aquele homem então, ele tinha vários negócios, ele era empresário rural, ele tinha empresas na cidade, ele tinha revenda de veículos, ele era um homem extremamente bem-sucedido, mas ele queria que o filho dele chegasse a uma condição de ser top do top ali nos Estados Unidos. E olha, comigo, ficar no top nos Estados Unidos tem que ser grande, né? Então ele pega o menino e fala o seguinte, nos anos 40, 50, você vai estudar na Suíça. E aquela criança chora, aquela mãe chora, as irmãzinhas dele choravam, porque naquele tempo era só o homem que era preparado para assumir os negócios. Choraram por ter que separar daquele irmão querido, aquele menino sofreu por meses, até que subiu num avião e foi para a Suíça junto com o pai, e lá ficou. Terminou o estudo intermediário, foi para Londres, fez faculdades, fez doutorado, né? Diferente do nosso ex-ministro aí, fez doutorado mesmo. Chega nos Estados Unidos com 27 anos. Quase 18 anos de separação da família, que se via, às vezes, cada 2 anos. Então chega aquele moço, todo pronto para assumir os negócios do pai. Uma família que foi, ali durante esse período todo, marcada pela frieza das pessoas. Porque o pai tinha um objetivo, o negócio dele era aquilo mesmo, era que tudo crescesse, que ele se tornasse um bilionário, que seu filho fosse um alto executivo, que o nome dele fosse levado adiante pelo filho. Ele não teve oportunidade de estudar, mas o filho dele faria todas as coisas. Então ele manda reformar a sala de um prédio enorme que ele comprou em Chicago, a sede do grupo dele. E manda montar ali o maior escritório para um executivo, com gastos absurdos. Trouxe arquitetos da França para desenhar e fazer aquilo lá. E preparou uma cadeira linda, mesas espetaculares. Quando o menino chega, então, menino, homem já, né? A grande ansiedade dele era mostrar a sala que ele fez para que o menino assumisse o reino que ele criou. Quando o homem esquece que o reino de Deus é o que traz para você alegria, paz e poder, e procura fazer o seu próprio reino, ele vai morrer miseravelmente frustrado, mesmo que em meio a muito dinheiro. Então a ansiedade daquele homem era isso. E aquele moço então está na sua casa, uma casa suntuosa, alegre ali com a mãe e com as irmãs que já eram casadas, que vieram estar com ele, e o pai naquela ansiedade: vamos que eu quero mostrar a tua sala. Você precisa ver a cadeira que eu mandei fazer para você. $200 metros antes deles chegarem, um ônibus sem freio bate no lado do carro que estava o moço e ele morre ali dentro do carro. A história conta que algumas semanas depois que o pai recuperou-se ali dos machucados, então ele abre aquela porta e olha aquela cadeira e diz: o que eu fiz? Tirei meu filho do convívio e daquilo que eu poderia passar para ele. Perdi a alegria de vê-lo crescer. Não assisti ele fazendo a primeira barba dele. Não ensinei as coisas da vida. Paguei os melhores professores. Abri mão de quase 20 anos do convívio com ele, trazendo dor às minhas filhas e à minha mulher. Mas o meu coração estava cauterizado. Agora eu olho para essa cadeira. Para quem essa cadeira ficou? Quem vai sentar nela agora?
O sofrimento, queridos, nos faz compreender o que é verdade, o que é essencial nas nossas vidas. Amar um filho, amar uma filha e dar a ela o melhor, não há erro nisso. Mas achar que dinheiro, que conhecimento, que saber é maior do que amor, do que convivência, do que alegria, é estupidez, é ignorância. Porque quanto tempo você vai usufruir disso? Agora, amor não se perde. Amor se leva para a vida toda. Respeito não se perde num acidente. O dinheiro dele todo não serviu para nada. O filho não pôde nem ser atendido. Não deu tempo. E ele, na arrogância, dizia: meu filho vai ser um dos maiores homens desse país. E se quiser andar na política, vai ser até presidente dessa terra. Miseravelmente ele descobre que ele não tem poder nem sobre 1 minuto de vida, porque se ele tivesse poder, ele teria estabelecido: vai conhecer ao menos o que eu fiz por ele. Nem isso ele pôde. Qual é a tua arrogância, querido? Qual é a nossa arrogância em achar que estabelecemos, que determinamos as coisas? O amor, ele pede passagem. O respeito, ele constrói coisas. A alegria transforma vidas. O sofrimento nos joga isso na cara por muitas vezes. O sábio busca essa essência, queridos. Nós estamos já chegando num ponto aqui que eu terei que encerrar a nossa ministração. Mas que nós possamos ter essa convicção, queridos, de saber, de compreender qual é o nosso caminho, qual é o momento que estamos vivendo e o que ele produz nas nossas vidas, porque o sofrimento pode fazer de você algo